Nosso carinhoso bom dia a todos. É um prazer dividir estes momentos tão preciosos nesta manhã que nos convida a profundas reflexões, quando devemos voltar os nossos olhares para o nosso interior, para a nossa alma, e inquirir mais profundamente sobre o nosso objetivo nesta encarnação. Porque às vezes de tantas dores, porque às vezes não há graça de uma libertação, porque às vezes o pedido não atendido. Retornamos no tempo ao lembrar a frase imortal de Jesus, que irá nos dizer: pedi e obtereis. E nós começamos então a nossa reflexão em torno deste pensamento. Pensamento que nos convida à autorreflexão. É interessante quantos de nós, nos dias atuais, passamos às vezes por dores, por problemas físicos, emocionais, problemas da alma, espirituais. E às vezes na nossa prece, no nosso pedido, na nossa entrega a Deus, na nossa comunhão com os benfeitores, parece que não há resposta. Parece que a dor não cessa. E parece que às vezes ela se torna mais dura, nos ferroa, nos limita. Questionamos até a sabedoria divina. Senhor, se eu tanto faço, Tu me disseste, se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda e pedisse para esta montanha mover-se daqui para lá, assim esta faria. E por que será que o meu problema, a minha limitação, não me deixa? Por que será que eu ainda sofro tanto? Por que será que eu não o compreendo? Talvez não estamos querendo ver a resposta que já nos chegou a tempo. Talvez a resposta da nossa oração seja as nossas limitações. Será que, se tivéssemos em nosso poder, neste momento, a chave de um dos presídios aqui desta cidade, será que só porque nos pedissem para abrir as portas das celas, para dar as liberdades àqueles que ainda estão se recuperando, se reestruturando, refletindo-se em suas dores, será que nós, em nossa ignorância ainda, abriríamos estas portas? Apenas por ouvir os clamores, as dores, os sofrimentos? De certo que não. E por quê? Porque sabemos que esta aplicação, este método corretivo, ainda se faz necessário a tais almas que ali se encontram em processo de reclusão. Processo este que deveria ser de reflexão, mas enfim, nós não o fazemos. Que dirá então de seres superiores, nossos benfeitores, que são nossos correspondentes, que levam as nossas preces aos ministérios de auxílio, aos ministérios que vão observar as nossas condutas? Que será?
Então nós começamos a refletir que talvez as nossas dores são bênçãos, só que disfarçadas. E que para nós olharmos para elas de uma maneira que se torne um ponto de reflexão em nosso caminhar, em nossa reforma íntima, um auxílio, devemos sair da condição de lamentadores, porque somos peritos nesta prática. Nossos problemas são os maiores do mundo. Não há aquele que sofra mais do que nós. Nossas dores são dores terríveis. E muitas vezes desperdiçamos o nosso precioso tempo, ao invés de nos lançarmos à luz da nossa própria avaliação, através da autocrítica sincera, que nos levará a uma reflexão justa e bendita do nosso próprio ser, nós desperdiçamos com lamentações. Perdemos oportunidades preciosas, porque achamos que algo está errado. E como não ficamos contentes ainda só com este julgamento, a culpa não é nossa, é de alguém, de um terceiro. Adoramos colocar a culpa nos nossos irmãos menos esclarecidos, nos nossos irmãos estacionados, nos obsessores. Qualquer problema, qualquer dor, é problema de obsessor. É problema do centro resolver, da casa espírita, do doutrinador. E nem sequer se damos ao luxo de sermos os primeiros a ser doutrinados. Porque a corrente de simpatia, o elo, se estabelece justo aí. Doutrinando-se, doutrina-se. Liberta-se. O que será que nós estamos fazendo dos estudos que recebemos hoje? Porque nunca se teve tanta informação tão clara igual nos dias atuais. Porém, é muito mais fácil esperar que Jesus venha e resolva os nossos problemas, porque nós estamos ocupados demais para aceitar o convite do trabalho da vinha do Senhor. E este continua nos convidando para participar do seu festim de núpcias. Que rei bondoso! Mas nós estamos muito ocupados em nossas próprias lamentações. Nos faz recordar aqui de um fato ocorrido em nosso lar. No capítulo 13 da obra Nosso Lar, obra notável que deve ser estudada profundamente por todos nós que queremos um caminhar, um manual de conduta rumo à nossa própria autolibertação. Neste capítulo 13, nós vamos encontrar ali uma personagem que procura o ministro Clarencio. Clarencio, dentro das suas muitas atividades em nosso lar, tinha por costume ouvir aqueles que procuravam auxílio, procuravam aliviar suas dores. André Luiz então nos conta o fato de que ele, que ainda tinha dúvidas a sanar, procurou o ministro Clarencio, pois queria falar dos seus desejos em começar a colaborar com a colônia Nosso Lar. E então, esta audiência foi marcada. E
espantou-se quando soube que Clarencio convidava de 2 em 2 para que pudesse um ao lado do outro contar seus problemas e assim, simultaneamente, um absorveria, através da resposta do esclarecimento do outro, o ensinamento também, que talvez lhe serviria de rota. André Luiz, como observador nato, ao observar a personagem, a irmã, que fazia as perguntas ao ministro Clarencio, ele nos diz assim, que esta irmã, ao chegar para Clarencio, confessava suas dores, porque estava incomodada com a situação de 2 filhos encarnados, que ainda estava aqui, conosco, né, no planeta Terra. E ela dizia a Clarencio, Clarencio, eu preciso ajudá-los. Eles sofrem de tanta injustiça. Coitados, se eu estivesse por lá, eu com certeza conseguiria amenizar suas dores. Eu entendo que a justiça do Pai é bondosa e sábia, mas me permita auxiliar. E como todo bom orientador, Clarencio não se fez abalar por tais comentários, mas sim observava toda a conduta e merecimento daquela personagem, daquela irmã que lhe fazia o pedido. Vamos começar aqui a criar uma ponte com nossas preces. Vamos nos colocar nesta personagem, porque existem maneiras de se ler, de se estudar, de se compreender uma obra. Faço aqui só uma pausa para nós comentarmos. Podemos ler uma obra como um caráter histórico. Ela vai ter seus personagens, seus enredos, seus cenários, seus desfechos e conclusões. É lindo, é maravilhoso, nós vamos contar, e para aqueles que tiver o dom de decorá-la, serão ótimos narradores. Podemos ler também uma obra sobre uma ótica esclarecedora, que vai começar a despertar em nós o espírito de pesquisa. Pode haver algo ali. Vou pesquisar. Mas tem também o aspecto de se estudar uma obra com um olhar revelador, que é aquele ao qual vos chamo a atenção para esta manhã. Se notarmos o livro de André Luiz, Nosso Lar, vamos nos deter aqui, notamos que ali existe um espírito que nos fala, um agente, um comunicador que interfere, que cresce, que evolui, que faz, que nos oferece esclarecimentos, que nos conscientiza, que nos dá uma rota, um manual de conduta, melhor dizendo, porque ele diz em seu prefácio: preparai-vos, não fazei como eu. Quantos corpos serão necessários ainda? Quantas vestes? Logo na abertura do livro, dando-nos boa-vinda, temos uma das maiores autoridades da nossa época, Emmanuel, que nos apresenta o autor espiritual. Porém, prefácio às vezes é chato, né? Pulamos o prefácio e vamos no romance. E se perde a melhor parte da obra, porque é no prefácio que a gente conhece uma obra. É ali que está concentrada toda uma informação, todo um conteúdo.
Então estamos aqui analisando a obra como um caráter revelador. E voltando então à personagem, que somos nós agora, já que estão nos revelando, somos nós. E vamos colocá-las em nossa situação, porque ela com certeza vai encaixar em alguma situação de nossa vida, assim como se encaixa na nossa. A personagem, ao aclamar a Clarencio o auxílio, Clarencio observa e fala: mas irmã, sabemos que tudo é por merecimento. E se você sabe que o Pai é bom e justo, por que se afliges? Tudo está correndo a contento. Mas, Clarencio, eu poderia ajudá-los mais de perto, auxiliar os pedidos que chegam a mim. Irmã, você sabe que aqui é tudo por merecimento. Quantos bônus horas tens? Clarencio, tenho 304 bônus horas. Pasmem, porque esta irmã já estava na espiritualidade faziam 6 anos. 304 bônus horas. Só para exemplificar, cada bônus hora corresponde a 1 hora de trabalho ativo na colônia Nosso Lar. 304 bônus horas, 6 anos na espiritualidade. Então eu vos chamo a atenção, onde está o merecimento? Como o merecimento se une à graça que recebemos? Por que fazer essa comparação, essa analogia? Porque tem tudo a ver. Ao observarmos esse capítulo, somente ele, por enquanto, vamos notar que esta irmã, a ela foi oferecido todas as oportunidades de trabalho em Nosso Lar. Mas nenhuma oportunidade estava à altura para que ela cumprisse, para que ela se disciplinasse. Não, todas elas tinham um motivo que ela não suportava, que não tinha quem aguentava, enfim. E então nós notamos que é muito mais fácil, às vezes, no dia a dia, cruzarmos os braços, assim como esta irmã, a personagem de Nosso Lar, cruzar os braços e apenas pedir, lamentar. Nós somos assim. E temos que nos chamar a atenção. Quanto bônus horas eu tenho a serviço do próximo para esta graça? Não é uma troca, é uma justiça, é um equilíbrio. Até porque, quando estamos trabalhando de mãos unidas à caridade, o Espírito vai se auto-imunizando, vai se auto-iluminando. E as nossas dores vão abrandando-se, acalmando-se. Porque nós vamos elevando a uma escala acima e tudo fica mais fácil, tudo fica mais compreensível. Nós aceitamos melhor tais situações que nos limitam. E então começamos a entender que a justiça divina realmente é sábia. Imagine se Clarencio concedesse o pedido desta irmã, autorizando-a a vir aos planos físicos, estagiar junto com a sua família. Ela, no plano espiritual, e seus filhos encarnados, que, por sinal, também precisam da reforma íntima e daquela dor como corrigenda. Se ela não se colocou em nenhum momento como um instrumento de retificação interior, se ela não se questionou em nenhum momento que o trabalho promove o progresso interior,
como poderá ajudá-los? Imagine a situação que seria quando alguém fosse, porventura, não concordar ou provocar, de certa forma, dores à sua prole, à sua família, que ainda estava na terra encarnada. Imagine essa irmã, como auxiliar destes, o que faria? Como colaboraria? Com certeza mais prejudicaria, porque a emoção ainda iria falar mais alto e não a razão, não o discernimento, não a compreensão, a compaixão que entende que atrás de uma dor há um instrumento reparador, que nos limita temporariamente, porque se nos soltar da nossa prisão, nós vamos cometer o erro. Então, Clarencio pede educadamente para que esta volte às câmaras de repouso e reflita. Reflita sobre o seu pedido. Mas na nossa vida prática, como estamos com o nosso merecimento? Será que estamos doando o suficiente, talvez, para merecer determinadas graças, determinados pedidos? Às vezes, nós achamos ser injustiçados. Meu Deus, eu já faço tanto, frequento a casa espírita há 30 anos. E esta bendita dor de coluna não me deixa. Que obsessor terrível. Meu Deus. Muitos de nós ainda pensam assim. Muitos de nós estamos às vezes limitados por problemas que nós adquirimos aqui. São os tormentos voluntários, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que nós voluntariamente atraímos por nossas indisciplinas. E na maioria das vezes nem percebemos, porque estamos tão bitolados a repetir os mesmos erros que nem sequer notamos que já estabelecemos um desvio de conduta que vai nos causar dores retificadoras, que vão nos colocar novamente nos trilhos da evolução. Porém nós, com a nossa ignorância, ainda assim vamos acusar situações externas para não chamar a nossa atenção. Porque dói. Reforma íntima machuca. E os instrumentos pelo qual se coloca em operação uma reforma íntima, às vezes é doloroso. A dor é um deles. Porque através da dor experimentamos. Através do sofrimento começamos a refletir. Através da reflexão nos vem a conscientização. Eu preciso mudar. E então a gente sai da condição de paciente e começa a trabalhar. A gente sai da condição de pedinte e começa a entender que para receber temos que oferecer. A oração nos coloca em contato com o espiritual, com o divino, mas a caridade nos coloca em contato com o próximo, nos alerta Chico Xavier. E é aí que está toda a essência. É por isso que estamos aqui, para conviver uns com os outros, para experimentar sensações diferentes, para estar em um núcleo familiar onde todos talvez não concordem entre si, mas todos têm um ideal, evoluir juntos, mãos unidas, soluções encontradas. Esta é uma frase de Meimei.
Porque é aí que está a chave. E às vezes nós nos perdemos em fantasias, em modismos. Modismos que entram devagarinho, né? Dentro das estruturas espíritas. E que aos poucos vão se ramificando, nos desviando do propósito de Kardec. Porque todo aquele que entende Kardec estabelece em si um bom senso que não lhe tira da rota, do caminho. Kardec é a ética, é a moral, é todo ser que é pesquisador, que antes de aceitar algo, questiona-se, porque passa no crivo racional, no bom senso. Estabelece-se ali uma fé, mas raciocinada. E então nós começamos a olhar para nós e vemos que nossas limitações estão agindo de acordo com a nossa conduta, apenas nos chamando a atenção para que voltamos o nosso olhar para nós, porque quando nos enxergarmos, vamos reconhecer os nossos defeitos. E quando reconhecermos e admitirmos que somos seres em constante evolução, por isso ainda falhamos, aí sim o processo de reforma começa a entrar em ação. Porque a gente começa a notar que precisamos uns dos outros, não é se isolando, não é fugindo, mas sim convivendo. E este conviver, este burilar vai fazendo com que nós vamos nos aperfeiçoando, de maneira que vamos crescendo juntos e nos libertando. E então aquela doença, aquele mal, aquela perturbação passa a ser encarada de uma maneira mais branda, mais suave. Talvez ela não vá nos abandonar, porque é com ela que temos que conviver e aprender. Talvez uma encarnação inteira, confinada a uma cama, ou a uma cadeira de rodas, ou a um problema hepático, porque se estabelecer-se a cura, eu volto a consumir algum tipo de bebida alcoólica e dou cabo da minha estrutura orgânica, biológica, do corpo físico, e perco uma oportunidade. Sendo assim, a espiritualidade nos ouve o pedido, através das nossas programações que fazemos lá ainda. Você vai voltar, filho, com um corpo mais delicado, de fácil contágio, assim, com doenças, né? Para você ficar mais tranquilo, mais calmo. Se te dermos um corpo, né, robusto, você não vai obedecer às leis, vai ferir, vai machucar, vai se autoflagelar. Então vamos aprisioná-lo nesta encarnação para libertá-lo na próxima. Mas, como diria o mestre bondoso, o amor cobre a multidão dos pecados. E quando nós começamos a trabalhar para o próximo e com o próximo, a nossa evolução começa a se estabelecer nesta encarnação, nesta presente encarnação. Começamos a ser seres mais sublimes, que pouco reclamamos. Convivemos com dificuldades e as reconhecemos, porém, não as propagamos como um sinal de final dos tempos, porque sabemos que em tudo há uma justiça, uma lógica do que está acontecendo, do que está se desencadeando, porque nós somos agentes responsáveis por tudo que acontece à nossa volta. Quando nós descobrimos que somos nós que damos as cartas, de certo que há limitações para isso, porque nós estamos em aprendizado aqui, estamos todos matriculados na mesma escola, a vida. Todos estamos rumando juntos para um foco, um objetivo, o amor.
E aí nos vem aquela frase do prefácio de André Luiz: quantos corpos serão necessários ainda? Quantas vestes? Dores. Quantas torturas? Simplesmente porque nós achamos uma ingratidão que acontece com nós. Às vezes nos revoltamos. Eu sou assim porque me criaram assim. A mania do personalismo. Eu não mudo. Quem quiser me aceitar, que seja assim. Me conheceu assim, me suporte assim. É a ignorância encarnada. É o orgulho que não se deixa reconhecer que o indivíduo se completa com o todo. E então, os personalistas sofrem da dor da alma e de uma solidão que não querem reconhecer, mas que existe ali e que passa uma encarnação inteira, talvez, atrelados a um martírio interno terrível, simplesmente porque eu sou assim. Nasci assim. Me aceitem assim. E para o desfecho final dessa frase, imortaliza-se dizendo: os incomodados que se mudem, vão se mudar mesmo. Ninguém suporta-lhe os níveis vibracionais de quem não muda, de quem é duro. Perturba. Como diria um amigo meu, de estudo, de jornada e de muitas vidas, Edevanir Previdelli, não está na moda isso. Para, pelo amor de Deus. Chega de lamentar. Vamos estudar mais. O que estamos fazendo da doutrina espírita? O que estamos fazendo? Com esse manancial, com esta riqueza que ela nos dá, as soluções dos problemas. Porque quando a compreendemos, entendemos que o problema não é problema, mas é uma solução. Porque passamos a ver o mundo de uma outra maneira. Aquela que não nos ensinaram. Aquela que não está nos livros. Não nos contaram que cada um vê o mundo à sua maneira. Não nos contaram que cada um reage a determinadas situações porque habita um nível de consciência, um nível moral. Portanto, reflete à sua volta, ao seu meio, onde convive de acordo com aquela bagagem que tem dentro de si. Não se pode oferecer aquilo que ainda não conquistou. Por isso, o Espiritismo é maravilhoso e sempre nos convida a buscar, a descobrir. E nós vamos notar, no decorrer do estudo, que somos seres que temos os nossos defeitos. Não somos santificados. Até porque nos diria Kardec que o verdadeiro espírita é aquele que primeiro aceita que tem defeitos. Vamos simplificar bem a fala. Eu tenho defeito, mas eu esforço, eu estudo, eu compartilho, eu convivo, eu dou o melhor de mim, para que assim eu possa melhorar-me, para que eu possa lutar contra as minhas más inclinações e ser amanhã melhor do que hoje. Este é o caráter do verdadeiro espírita, que reconhece falhas, mas que se esforça, na medida do possível, de acordo com a sua compreensão, para evoluir. Entende que as ferramentas da reforma íntima é a dor, é o relacionamento e é a consciência. Porque só pelo simples fato da nossa consciência nos chamar a atenção quando nós fazemos algo de errado a alguém, ou apenas falamos, pensamos, comentamos, a nossa consciência já nos lança questionamentos profundos. Como? Por que vai fazer isso a ele? Gostaria que fosse feito a você? Ah, você fez, peça perdão.
tente reconciliar, ore. Só por estarmos neste estágio, já estamos nos esforçando para melhorar. Porém, muitos de nós acham que reformar intimamente, quando fala essa palavra, a pessoa já vai embora, porque eu tenho que parar de conviver com o mundo. Eu tenho que ir para um retiro, é a única maneira de eu reformar-me. Não. A maneira de reformar é estando no meio, junto com o todo, porque vão bater de frente com a gente, e a gente não gosta de ver nossos defeitos. A gente não gosta de ser chamado a atenção, e se nós somos impacientes, contemos até 10, porque ainda não conseguimos contar até 1. Amanhã vamos conseguir contar até 9, antes de desferir o golpe. Depois até 8, 7, 6, e aí vai indo. Vai ter um momento que a pessoa fala, você olha. Como o caso de Chico. Chico, você é um tremendo sem vergonha. Eu sou mesmo, meu irmão. E dá aquele abraço gostoso. Por quê? Porque ele compreende que o outro é um instrumento de sua resignação, de sua evolução, e entende que o outro está estagiando num nível talvez moral, não inferior, mas só não vê o mundo da maneira que nós vemos, não concorda, portanto, com os nossos pontos de vista. E então a gente dá um abraço, porque senão o revide será certo. O revide será certo, e com isso vamos atrair situações lamentáveis, porque vamos entrar num estado de antipatia, e isso vai gerar energia, vai baixar nosso nível vibracional, vamos captar informações ruins. Imagine um ser num momento de cólera, ele ataca, a energia vai para o alvo revida essa volta, recheada com novos sabores, com novas dores, e quando essa volta vai encontrar o nosso campo fluídico na mesma condição de receber, porque emitimos. Não existe como dar-lhe um golpe e orar para elevar, para quando aquela reação voltar, nós estarmos fora da faixa vibratória. Não tem como. A partir do momento que nós desferimos uma vibração de níveis mais baixos, através da ira, através de um ato impensado, automaticamente já nos colocamos à predisposição de receber novamente. Então nós devemos pensar melhor o que estamos fazendo das nossas vidas. Será que estamos tendo merecimento? Por que tanta dor? E a nossa cota? Como será que nós chegamos aqui? O que trouxemos do nosso banco espiritual? Será que foi dívidas? Créditos? Por que será que quando nos reunimos em oração para tomar um passe para um tratamento fluídico, alguns recebem aquilo que esperam e outros não? Merecimento, trabalho, conquistas. A cura é um processo contínuo do trabalho no bem, nos diria um benfeitor espiritual. Por quê? Porque quanto mais nós trabalhamos para o bem, mais nós temos o bem conosco. E essa psicosfera que nos envolve nos cura. E em determinado momento, se nós estivermos realmente prontos e capacitados para sair daquela situação, a cura se estabelecerá em nós, seja ela em qual sentido for, psicológica, espiritual, física. De certo que existem limitações físicas que terão que conviver conosco, porque o organismo já veio ou ficou limitado. Então nós teremos que ter a consciência de que vamos passar com aquilo em uma encarnação, mas como um processo retificador, e não como algo que vai nos servir de lamentação para quando chegarmos lá,
a nossa bagagem vai estar mais carregada do que quando aqui, né, aportamos. Então vamos refletir, vamos analisar, vamos procurar entender o porquê dos nossos sofrimentos. Será que estamos doando? Como que eu estou colaborando com o banco da vida? Será que eu estou esperando demais, pedindo uma cura, pedindo uma graça, e não sintonizando-me, não doando-me com a espiritualidade? Onde está a minha contribuição? É engraçado, porque às vezes nós passamos uma vida inteira e não questionamos esta pequena chave. O que eu fiz para contribuir com a vida? Somos co-criadores. Estamos criando a todo momento. Estamos participando da vida, deste fluido cósmico universal que vibra e pulsa em todos os mundos. Pensamos, plasmamos, sentimos, captamos, recebemos, adoecemos. Por isso que as viciações mentais devem ser tratadas com muito mais profundidade, deve ser levada muito mais a sério. Livrar-se de um vício, seja ele em qual ordem for, física, psicológica, espiritual, não é coisa tão fácil, mas precisa da nossa força de vontade. Existem passos a seguir, regras a respeitar, metas a traçar, para que o ser possa se envolver. E qual é o ingrediente principal? Amor. Amor. É com amor que resolve, é com amor que liberta. Somente com amor. Às vezes o indivíduo sozinho não consegue passar em uma encarnação, mas a espiritualidade lhe mandou um anjo encarnado, que será seu companheiro. Mas para saber o que é companheiro, temos que estudar o que é companheirismo. É aquele que dá a mão sem esperar nada em troca, porque entende que o outro é liberto, então não escraviza-se, não se martiriza, projetando-se em futuro, não cobra nada. Amor cura, amor liberta. Essa é a proposta da doutrina espírita. Primeiro, nos levar à razão, para que possamos refletir sobre toda esta avalanche de ensinamentos que estamos convivendo hoje. Depois o bom senso vai nos ensinar a filtrar tudo isso. E depois o amor entra em ação, através da nossa fé raciocinada, e vamos entender o propósito e a grandeza missionária de Allan Kardec, de Chico Xavier e de muitos outros notáveis, que fugiria-nos aqui a lista de nomes de grande elevação, de espíritos de escola que estiveram entre nós. Façamos a nossa parte. Lamentamos menos. Vamos buscar mais. Vamos estudar mais. Vamos aproveitar essa onda de renovação que está acontecendo principalmente no Brasil e se espalhando para outros continentes. Vamos aproveitar agora. É chegado os tempos, nos diria Kardec. Está lá no finalzinho da Gênese, capítulo 18. Então a gente começa a refletir, amar-se, dar as mãos. Por isso que eu não canso de me citar meio e meio. Mãos unidas, soluções encontradas. Reflitam na profundidade desta frase. E deixo aqui, para nossa reflexão, um abraço de nosso benfeitor espiritual, que nos diz que mais vale evangelizar uma única alma com sede de sabedoria do que falar para uma multidão que não nos dará ouvidos. Que Jesus nos abençoe, que abençoe este dia, que abençoe nosso olhar, que possamos ver as belezas, que abençoe os nossos ouvidos,
porque através dele possamos ouvir o nosso próximo, através da compaixão vamos entendê-lo, que possamos, Senhor, agradecer as nossas pernas que nos conduz para ir a lugares que nem sequer imaginamos, levar a sua palavra, o seu auxílio, a sua luz. Obrigado, Jesus, por essa pátria de luz, que nas tardes reluz, num pôr do sol de cores mil, deste nosso amado Brasil. Obrigado, Senhor, pela força, pela paz, pelo amparo, pelo amor. Obrigado, Senhor, por esta casa de luz, que ampara nobres emissários de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas mãos de Chico, pela razão de Kardec, pela luz do Consolador. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado.